Shalom a todos, muito bom dia. Então hoje nós vamos continuar com o Talmud Essencial do Rabino Adin Staunsaltz, de abençoada memória. E nós começamos o capítulo 23 em sacrifícios, capítulo 23 da segunda parte do Talmud Essencial, que é sobre estrutura e conteúdo. Então agora nós vamos continuar no capítulo 23, porque nós dividimos em dois, tá? E hoje a gente termina. Para daí, no próximo vídeo sobre o Talmud, nós entrarmos nas leis dietéticas, né? Que é uma parte que nós podemos conversar bastante, porque as leis dietéticas são interessantes e nós podemos trazer para os dias de hoje quase que idêntico como era, né? A comida kosher, enfim. Então agora nós vamos entrar em representação, esse é o vídeo 2. E nós vamos falar então sobre como é que era a participação no culto do templo, tá? Claro que tudo resumido, nós já conversamos sobre isso, o Talmud Essencial é um manual de nós conhecermos o Talmud. Mas até aqui, de tudo que nós já vimos, da estrutura e conteúdo, das leis civis, das leis penais, da estrutura da página, de como é colocada a Mishnah e a Gemara para formar o Talmud, os grandes sábios, os Tanaim, os Amorim, toda essa parte, ela já enriqueceu bastante o nosso conteúdo, ela já enriqueceu bastante o nosso conhecimento sobre o Talmud. Então, quem quiser depois se aprofundar e né, comprar um Talmud, ou toda a coleção do Talmud, que seja idônea, que você acredite na sua tradução, tem uma coleção na Sefer. Então aí vai ficar a critério de cada um, mas nós aqui, o básico de conhecermos o Talmud, nós vamos falar. E nós também sabemos que em toda a literatura judaica, seja nos livros místicos, seja nos livros filosóficos, sempre haverá uma citação do Talmud, tá? Que é realmente o nosso norte, o que faz com que nós consigamos entender a Torá. Então vamos lá, representação, vídeo 2 do capítulo 23, da segunda parte, estrutura e conteúdo do Talmud Essencial. A participação no culto do templo não se restringia à contribuição monetária. Lembra que tinha aquela contribuição monetária, o meio shekel e tal, mas não se restringia só a isso. Nós vamos falar aqui da representação não somente dos sacerdotes. Fizeram-se arranjos para estabelecer uma adequada representação do povo, com vistas ao culto em si mesmo. De modo geral, não era necessário que todos os sacerdotes da terra de Israel assistissem às cerimônias no templo. E como resultado do reinado de David, o rei David, em diante, os sacerdotes e os levitas foram divididos em 24 mishmarot, que são períodos de vigília, tá? Então eles se revezavam. Os sacerdotes de cada vigília passavam uma semana a cada 6 meses servindo no templo. E além disso, todos os sacerdotes vinham ao templo nos 3 principais dias santos. Aí reunia todo mundo, né? Ocasiões de peregrinação, populares sacrifícios em massa. Além das vigílias sacerdotais, os sábios também estabeleceram escutem bem, Ma'amadot, tá? Que são estações, uma divisão correspondente de frequentadores do culto. Sempre foram muito organizados, né? Nós vemos desde quando o tabernáculo foi construído que eles já se organizaram muito bem de como funcionaria, e eles que estavam nômades, não é, no deserto. Bom, sempre que chegava o turno de certo mishmar ir a Jerusalém, alguns dos membros do Ma'amad, veja que nós estávamos falando em plural e agora no singular, as mesmas palavras, tá? São as mesmas. Correspondente, iam participar como espectadores das cerimônias rituais, representando o povo. Os membros do grupo que ficavam em casa dedicavam a semana a uma série de preces, jejuns e reuniões especiais. Assim, o culto ritual se tornou algo que dizia respeito a toda a nação, e o povo sentia que tinha seus emissários especiais no templo. Então, aqueles que estavam em casa, que faziam as preces, os jejuns e as reuniões especiais, isso foi se transformando
isso foi ficando perpétuo e constante. Constante a palavra, não perpétuo porque já é perpétuo, né? Desde a Torá. A ordem é perpétua. Mas ficou constante no povo. E o povo se sentia representado, porque nunca faltava ninguém, né? No culto do templo. Eles se revezavam, os sacerdotes. Vamos beber uma água. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'kol nihya bivaro. Como eu sempre costumo dizer, o Talmud essencial aqui nós não temos adendos, não é como uma filosofia, né? Mas é o pai da filosofia, porque daqui saem todas as filosofias judaicas, né? Torá, Talmud, Kabbalah. Então vamos lá. Os gastos das quantias alocadas ao templo, através das contribuições do shekel, lembra? Bem como as somas oferecidas como votos ou promessas, ou outras, tá? Tinham de ser supervisionados e isso requeria não apenas disposições financeiras confiáveis, como também uma atitude especial em relação aos fundos do templo. A alahá básica sobre esse assunto aparece na própria Torá, onde se estipula uma multa monetária, um quinto acima do valor básico, e oferendas extras de expiação são requeridas dos que não intencionalmente se beneficiam de objetos ou dinheiro especificamente designados para fins sagrados. Um tratado inteiro do Talmud, Meilá, é devotado ao esclarecimento de alahot sobre este tema. Determina o momento exato em que a contribuição em dinheiro se torna sagrada. Isso é bem importante, tá? Vou tomar mais uma água. Isso é bem importante. Em que momento que a contribuição é sagrada ou ela é simplesmente para manter o templo, né? Para a manutenção da limpeza, das coisas estarem funcionando como devem. Aqui dá pano para manga se nós formos comparar com o que acontece hoje em dia, daquelas religiões e lugares onde se dizem seguir a Torá com relação a toda aquela manutenção do templo, o dinheiro que você deve dar para o dirigente desse lugar, enfim. Aqui dá pano para manga, nós vamos falar sobre isso um pouco adiante. E também para algumas interpretações erradas das pessoas que não têm o conhecimento da Torá ou o conhecimento da Bíblia hebraica, né? E aí tiraram suas conclusões e nós viemos com essas conclusões, porque aqui nós estamos falando como Bnei Noach, né? Filhos de Noé. Então, o judeu sabe disso. O judeu sabe exatamente disso, mas nós precisamos aprender, né? Principalmente pessoas que vêm de outras religiões. De religiões cristãs, enfim, precisam entender isso. Você escolhe a religião que você quiser adotar, que você quiser seguir, mas precisa conhecer a verdade da Escritura, né? E de onde as coisas começaram. Interpretações de 2000 anos muito erradas sobre a manutenção do templo e sobre como é que quem eram os sacerdotes assalariados, que gostam muito de falar. Eram os judeus? Eram os Koanim? Eram realmente os levitas? Ou isso aconteceu depois, com as invasões e destruições? E isso nós vamos ver aqui no Talmud mesmo. Não há um aprofundamento esotérico nessas coisas. Há um conhecimento histórico e político nesse momento aqui. Então vamos lá. Como os fundos do templo eram considerados sagrados, até que fossem usados para seu fim específico, não havia, de regra, receio de furto ou roubo. Com efeito, certas pessoas às vezes marcavam seus cofres de dinheiro como propriedade do templo para evitar que fossem roubados. Uma tática aqui, né? Bom, os fundos do templo não eram exclusivamente designados para fins de sacrifício, tá? Vamos prestar atenção. E no período do primeiro templo, e até certo ponto, igualmente no segundo templo, até certo ponto, porque depois houve as invasões ali, subordinações, aí começaram os grandes problemas nesse sentido, né? Bom, então até no primeiro templo e até grande parte do segundo templo, o tesouro do templo servia como erário nacional, né?
o dinheiro era usualmente despendido no culto diário do templo e um pagamento de salário de auxiliares. Auxiliares e funcionários nomeados não eram geralmente pagos com fundos públicos, mas nos casos em que dedicavam a sua tarefa a tempo integral, recebiam do tesouro do templo um estipêndio especial. O trabalho de restauração do templo também era financiado por contribuições. E certa soma era alocada à construção de Jerusalém, que, como cidade santa, também era considerada até certo ponto sagrada, considerada até os dias de hoje, né? A Terra Santa, né? Principalmente Jerusalém. Todo Israel é considerado, mas Jerusalém é especial. Em tempos de crise, quando não se dispunha de outra fonte, o tesouro do templo servia igualmente como fundo de emergência, particularmente quando não havia monarca e o sumo sacerdote também era um governante político. Aqui eu vou falar uma coisa que não tem nada a ver com isso aqui, e tudo a ver, que há um costume, os costumes são coisas que ficam arraigadas, e se elas tiverem um sentido religioso, um sentido importante como aqui tem, elas perduram no tempo. Tanto é que nós vemos, como já foi falado milhões de vezes aqui, muitos e muitas nações e muitos povos que realmente hoje só são turismo, só são lugares turísticos. Viraram realmente peças de museu. O judaísmo não, os judeus não, Jerusalém não. Essa parte onde diz aqui que, olha só, tesouro do Deus, servia igualmente como fundo de emergência. Eu já comentei aqui, mas eu vou comentar novamente, que quando nós tivemos aquele grande problema tão difícil da pandemia, foi destinado dinheiro dentro do povo judeu, lá em Israel, foi destinado dinheiro para as emergências que ocorreriam por conta do fechamento dos lugares, por conta do ter que ficar em casa, não poder trabalhar de alguma maneira, e o lucro que a pessoa deixou de ter. Então, foi levantados fundos para isso. Eles têm um costume de os ajudar mutuamente, que chega até os dias de hoje. E aqui a gente vê que também para fundos emergenciais, então desde o templo, então desde antes do templo mesmo. Esses costumes que são benéficos, que unem um povo e que fazem com que o problema de um seja o problema de todos, faz com que ninguém fique no buraco. Não acontece isso na maioria dos outros povos. Nós vimos aqui no Brasil, e não diz respeito ao país, tá? Porque aqui também tem judeu e eles se uniram. Mas nós vimos aqui muita discórdia, não só brigas, mas muitas pessoas se prevalecendo, inclusive daquele dinheiro que foi dado pelo governo e tal, pessoas que não precisavam. Muito confuso isso. O povo não se ajuda, o povo quer tirar o seu, né? Precisei dar esse adendo, me desculpem. Arquitetura. Ainda existe grande quantidade de dados sobre a estrutura arquitetural do templo, sua organização e ritual. Veja bem que o Rabino Adin Stausholz, Even Israel, disse ainda existe grande quantidade. Parte da informação foi suprida por Flávio Joséfo. Aqui está escrito Flávio Joséfo, mas nós sabemos que nós podemos encontrar esta palavra escrito Flávio Joséfos. Eu particularmente nem vou falar sobre ele, mas ele vai aparecer muito em alguns estudos nossos. Eu particularmente não vou falar dele, porque ele ajudou nessa parte de saber como era ou como deixava de ser, porque ele foi um sacerdote, mas eu não gosto dele. Eu não gosto do Flávio Joséfos. Eu o considero um traidor. Infelizmente ele não está aqui para se defender e nem ninguém aqui para me dizer que eu estou errada, mas eu não gosto dele. Embora ele tenha ajudado nesse momento, eu não gosto dele. Ele próprio, Flávio Joséfo, um sacerdote, que descreveu os aspectos do templo com que estava pessoalmente familiarizado, porque era sacerdote. Mas os sábios mishnaicos também acharam necessário perpetuar pormenores do culto no templo e dedicaram um breve tratado à descrição do ritual.
estou com uma coceira. Tamid, tá? E o outro tratado, a descrição externa, Midot. Um tratado descreve dentro, um tratado descreve fora. Veja a organização. O segundo templo foi baseado em modelos, tá? Por um lado, fazia lembrar a estrutura do primeiro templo e agora se prepare. Mas vários detalhes foram copiados do modelo do terceiro templo. Ué, como assim do terceiro templo? O terceiro templo nem existe. Ou eles nem sabiam que existiria um terceiro templo. Então, eu aconselho a todos vocês que no momento, eu gostaria de ler um livro místico, bonito, estou com vontade de pegar um livro e, sei lá, sentar numa rede, numa poltrona e ler um livro, então leia Ezequiel. Pegue o livro de Ezequiel e leia do começo ao fim. Você vai encontrar ali mística, você vai encontrar ali uma visão. Você gosta de livro de ficção? Deixa os livros de ficção e vai ler Ezequiel. E talvez você até perceba que não é uma ficção, não é? Então, por que o modelo do segundo templo foi baseado no terceiro templo? Vamos ver agora, conforme imaginado pelo profeta Ezequiel, para a época da verdadeira redenção, né? Nós sabemos que Ezequiel, de todos os profetas, das coisas que eu li, isso é particular meu, é o mais esotérico de todos. Desde toda a criação mesmo, de todo quando ele fala do trono de Hashem, quando ele fala da Sefirot, porque ele fala, tá? Ele fala, tem que ir lá ver, Safira, tá? Quando ele fala da carruagem, quando ele fala dos portões ao norte, portão aqui, quando Hashem conversa com ele. Então, é um livro extraordinário. E eu acredito nele. O segundo templo foi construído numa era de considerável instabilidade financeira e política. E até quando foi melhorado e ampliado pelo rei Herodes, temos 6 Herodes, tá, gente? Então não vamos confundir os Herodes, que o transformou num dos mais esplêndidos edifícios de toda a região, sentiu-se que os tempos não estavam ainda maduros para edificar o templo de acordo com a meta de Ezequiel. Por quê? Porque aquele desenho, aquela ideia do templo e da verdadeira redenção, né, descrita por Ezequiel, não pareceu naquele momento do segundo templo ser este momento, né? Eles estavam com dificuldades em todas as áreas. Então, eles não estavam maduros para edificar daquela maneira e foi construído como foi e esplêndido também. O plano básico dos 3 modelos, plano básico, é idêntico e esteia-se, até certo ponto, no tabernáculo construído por Moshe no deserto. Esteia-se até certo ponto. O Monte Moriá, em que se construiu o templo, era comumente chamado de Har Habait, Monte do Templo. Cercado por uma muralha, era uma área sagrada separada, como o campus dos levitas, no deserto do Sinai. Dentro da muralha do Monte do Templo existia outra muralha, que abrangia uma área menor, a do templo em si. Eu vou falando aqui, lendo, e você que está escutando já conhece na internet, já conhece, vai saber, de repente até viajou para Israel, existe em miniatura, disso que eu estou falando. Se você não conhece, nunca viu na internet, entra na internet que lá tem muitas imagens do segundo templo, né, imagens do primeiro também. Mas enquanto eu for lendo aqui, se você puder imaginar, é bem interessante, tá? Então, dentro da muralha, imagina a muralha do monte do templo, existia outra muralha que abrangia uma área menor, a do templo em si, a qual consistia principalmente de um grande átrio aberto com muitas salas usadas para diversos fins.
Várias dessas salas eram depósitos, outras eram reservadas a sacerdotes ou a tarefas preparatórias. Por exemplo, a preparação do incenso e dos pães, os pães da proposição. Ou a tribunais que regularmente funcionavam no templo, encabeçados pelo grande sinédrio. A maior parte do amplo pátio, conhecido como Azará, era reservada aos devotos que vinham rezar ou assistir à cerimônia de sacrifício. Era conhecida como Ezrat Nashim, pátio das mulheres, porque ali ficavam tanto homens como mulheres. Uma estreita área à frente era conhecida como Ezrat Israel e era reservada aos que traziam sacrifícios. Vejam que era tudo muito separado e organizado. Inclusive os incensos que eram queimados, eles eram queimados justamente por conta dos sacrifícios, ou dos motivos, mas principalmente por conta dos sacrifícios, por conta do cheiro, por exemplo, da hora de lavar o animal, de retirar o sangue. Por isso era aceso, né, diariamente, um pela manhã e um pela tarde, tá? Um que eu digo não é uma vareta de incenso, tá, gente? Incenso aqui é diferente. Ficava por muito tempo. Aí, vamos lá, onde eu estava? Dentro erguia-se o grande altar sacrificial. Aqui os sacerdotes subiam por uma rampa. Já viram a imagem? É linda, né? Aquela rampa? Já viram a imagem, né? Ao lado do altar ficavam todos os instrumentos e utensílios necessários à cerimônia. No extremo ocidental do templo, alçava-se um edifício de 50 metros de altura, em que se situavam o Kodesh, né, o lugar santo, o Kodesh HaKodashim, o Santo dos Santos, que nós conhecemos muito bem essa parte. No Kodesh ficavam os utensílios internos do templo, a mesa de ouro para os pães da proposição, a menorá, que é o candelabro de 7 braços, desde a época de Moshe, e o altar do incenso. Na extremidade dianteira ficava a câmara fechada do Santo dos Santos. Na extremidade dianteira. No período do primeiro templo, a Arca da Aliança ficava no Kodesh HaKodashim, no Santo dos Santos, enquanto no segundo templo a câmara permanecia vazia. Permanecia vazia porque eles continuaram deixando o espaço como era, né? Eles reproduziram mesmo que a arca não estivesse ali. Somente ao sumo sacerdote era permitido entrar no Santo dos Santos no dia da expiação. Nós já sabemos disso, mas nós vamos ver isso de novo, porque isso é repetido em vários momentos. Quando nós falamos dentro do próprio Talmud essencial sobre o Yom Kippur, nós explicamos isso. Então, no dia da expiação, na culminação da cerimônia desse dia solene, o templo era voltado para o poente. Aqui é importante nós sabermos, tá? A direção mais santa, de modo que o Santo dos Santos, o Kodesh HaKodashim, ficava no extremo ocidental do edifício. A muralha, hoje conhecida como Muro Ocidental, ele é o Muro Ocidental, mas as pessoas chamam de o Muro das Lamentações, era então a muralha ocidental do Monte do Templo, a mais próxima do Santo dos Santos. A direção para a qual estão voltadas as sinagogas modernas, isso aqui é importante, não tem relação com esse plano antigo, tá? E algumas pessoas ainda comentam que tem relação, mas não é com isso que tem relação, sendo determinada de acordo com a direção de Israel e Jerusalém, tá? E, portanto, varia de acordo com a localização geográfica da sinagoga em relação a Israel. Nós estamos falando de sinagogas do mundo inteiro, né? Então, dependendo da localização geográfica, não é para o Santo dos Santos, é para Israel, é para Jerusalém. Vamos lá? Último subtítulo dentro deste capítulo.
o sumo sacerdote. Nós não vamos falar aqui das vestes do sumo sacerdote, porque aqui é o trabalho, né? Talmud vai explicar aqui qual era a tarefa do sumo sacerdote. De maneira resumida, já falamos sobre isso. Mas as vestes do sumo sacerdote é algo muito interessante que talvez a gente venha trabalhar no futuro. Por quê? Porque as vestes, elas cobriam o corpo físico do sacerdote e em alguns momentos era retirado algumas roupas, né? Como para entrar no Kodesh Kodashim. Os porquês disso e a representação espiritual que isso tem, esotérica que isso tem, dos véus, né, que encobrem o nosso entendimento, da pureza da nossa alma, com muitas ou poucas vestes. Não existe uma coincidência por serem 8 as vestes e por nós sabermos muitas coisas sobre o número 8, principalmente que ele está acima de tudo, acima da natureza e muito mais. Então vale muito a pena ficar de olho, porque talvez a gente faça alguma coisa sobre isso e existe muito material maravilhoso. Se nós estudarmos a Kabbalah propriamente dita, porque Kabbalah tem tudo, estou sempre enfiando a Kabbalah nas coisas aqui, nós vamos falar das vestes de luz. As vestes de glória, como são conhecidas. Sumo sacerdote, vamos lá. As tarefas mais... e também outra coisa. Eu coloquei na comunidade uma foto, acho que alguns dias atrás, procurem por lá, a roupa, né? Isso também é uma coisa que nós podemos encontrar, tá? Fiquem tranquilos, tanto em livros quanto encontrar na internet, em algum lugar, por exemplo, no Rabbad, que é idôneo, para que você possa visualizar exatamente como eram as vestes do sumo sacerdote e do sacerdote comum, né? O que significava cada coisa, o que significavam as pedras das 12 tribos, né, no peitoral, enfim, todos esses, que nem precisa ser esotérico, tá? Mas só para nós conhecermos, é muito interessante. Eu aconselho que vocês procurem sobre isso. Coloquei na comunidade aqui e talvez a gente faça um vídeo sobre isso. Coloque hoje alguma foto. Acho que vou colocar. As tarefas mais importantes e sagradas do templo eram realizadas pelo sumo sacerdote. Nos tempos antigos, esse cargo passava de pai para filho, em algumas famílias sacerdotais selecionadas, embora não houvesse lei que regulasse tal procedimento. E posteriormente se faziam esforços para assegurar que o mais eminente sacerdote de cada geração fosse eleito para o posto. Antes de eu continuar aqui, eu quero dizer que quando eu faço essas explicações, eu digo como se vocês não conhecessem, é porque o nosso objetivo é simples, é que sejamos simples, e é para Bnei Noach e para simpatizantes. Então, às vezes, você está aí assistindo, eu sei disso, eu acompanho, sou Bnei Noach há anos, eu acompanho, eu estudo a Torá todos os anos, eu sei sobre o sumo sacerdote, eu sei sobre o Parashá, eu sei. Talvez você saiba, mas talvez algumas pessoas não saibam, então é para todos nós, né? Então, tal tradição foi solapada até certo ponto pelos asmoneus, que, sendo eles próprios sacerdotes, apropriaram-se desse elevado cargo. Que vem aquilo, começa a vir aquilo que eu disse que dá pano para manga. Houve envolvimento de corrupção na nomeação de sacerdotes. E os altos postos do sacerdócio eram, às vezes, concedidos às pessoas que haviam pago enormes quantias para obter a honra. Quer dizer, aqui cai por terra todo o processo, não é hereditário a palavra, mas todo o processo da tradição da tribo de Levi, dos Koanim, enfim, fico até sem palavras, porque isso promoveu no futuro o entendimento dos sacerdotes assalariados, do personagem que se revolta contra os sacerdotes porque ele é bondoso, quer a liberdade do povo, quer pensar diferente, traz a boa nova, e os sacerdotes são os políticos corruptos. Aqui começa isso que virou um entendimento dentro de determinadas religiões,
incrustado, enraizado, quase impossível de arrancar da cabeça, porque está lá na tal da escritura, né, na tal da história, né, de profetas que têm o direito de modificar a Torá, de modificar, de tirar, de colocar a seu bel prazer, ou em nome do povo, ou em nome de Hashem, né? Entre aspas, modificar as coisas. Começou aqui um grande problema que sabemos quanto tempo está durando, porque continua. Bom, o sumo sacerdote desempenhava um duplo papel. Realizava as tarefas mais santificadas do templo e era obrigado a observar as leis rituais de purificação e a sese mais estritamente que os outros sacerdotes, além do sacrifício especial que oferecia a cada dia como parte do ritual cotidiano. Lembram, né? Aquele a cada dia. Podia oferecer todos os sacrifícios que escolhesse no lugar dos outros sacerdotes. Mas sua principal tarefa era desempenhada no dia da expiação, quando só ele era responsável pelos rituais do templo, descritos mais precisamente no Tratado Iomá, no Talmud, tá? E entre outras fontes. Como não existia possibilidade de praticar as cerimônias do dia da expiação sem o sumo sacerdote, havia um cargo de vice-sumo sacerdote, que estava pronto a substituir o sumo sacerdote se este, por qualquer razão, não estivesse em condições de desempenhar a sua função. Afora as obrigações rituais, o sumo sacerdote também era o supremo supervisor do templo, e todos os servidores do templo estavam sob a sua jurisdição, sendo, ao que parece, nomeados por ele. Durante a ocupação persa, agora nós vamos ter a festa de Purim, né? Já tivemos Purim Catan, vamos ter a festa de Purim. E na era dos Asmoneus, o sumo sacerdote era, para todos os fins práticos, a autoridade máxima, isto é, governante do país. Aguicha pro corpício. Aguicha pro corpício ficar hidratado. Então vamos lá. O trabalho de rotina no templo era supervisionado pelo vice-sumo sacerdote, também responsável pela ordem e disciplina. Servidores especiais escolhidos entre os sacerdotes cuidavam de detalhes das atividades do templo, cada qual com responsabilidade por determinado departamento, desde os sacrifícios até os cuidados médicos. As questões fiscais eram tratadas por uma intrincada rede de servidores, cuja tarefa era evitar malversações. Estes incluíam 2 catolikim, supervisores, tá? E 7 amarcalim, administradores, e 13 gizbarim, que são os tesoureiros. Começa a perder um pouco aqui é meu pitaco, começa a perder um pouco, não da religiosidade, mas daquele objetivo, enfim, tem que começar a colocar a burocracia, né, para as coisas funcionarem. Veja que quando coloca burocracia, entra a política no meio. Aqui, né, temos governantes, então eles eram também governantes. E aqui começam a se corromper aquelas almas mais suscetíveis à corrupção, né? Aquelas pessoas mais fracas diante do desejo de ter poder. Isso atrapalhou extremamente o futuro depois enfim, ali do término da destruição do segundo templo, né? Bom, todos tinham todos os quais tinham as chaves do tesouro, o qual, contudo, só podia ser aberto quando todos estivessem presentes. Importante. Aplicava-se estrita atenção à conduta do pessoal do templo, dos quais se esperava fossem escrupulosamente honestos e de caráter irreprochável. Aqui, eu quero voltar atrás, quando antes de começarmos o vídeo de hoje, a representação,
a última frase do vídeo passado, onde nós estávamos falando nos critérios, tá? Né? Dentro dos sacrifícios, nos critérios, eu vou ler a última frase para que vocês compreendam o que aconteceu nesse momento e por que eu digo que a maioria das pessoas, infelizmente eu vou ter que falar as palavras enganadas por uma história, e não desmerecendo a personagem, mas enganadas por uma história, inclusive desmerecendo e diminuindo os próprios sacerdotes, a própria tradição judaica que vem muito antes, muito antes de ano 1, ano 2, esses anos aí que inventaram, né? Ou antes da destruição do segundo templo. A destruição do segundo templo foi no ano 70 da Era Comum, sendo que a religião que detona determinados fatos da religião judaica aconteceu 400 anos depois. Então, eu vou ler a última frase para que nós entendamos como realmente muitas pessoas são e vão continuar sendo enganadas, porque você precisa querer acordar, né? A desilusão é uma coisa benéfica, porque você sai da ilusão que estava, né? E nunca é tarde. Então, eu sou um libertador de um povo que está oprimido, aprisionado, oprimido é a palavra, por sacerdotes assalariados. Quem eram esses sacerdotes? Quem era esse povo que começou a se corromper dentro do próprio povo judeu? Ou não eram esses outros que compravam o passe, né? Compravam para ter a honra de ser sumo sacerdote. As pessoas não preparadas morriam no Kodesh HaKodashim, inclusive. Não tinham a santidade, o receptáculo, o cli, que é o nosso, né, o cli, o recipiente adequado para a energia do Kodesh HaKodashim, e morriam, ficavam loucos, aconteciam coisas. Vou ler a última frase. Bom, a coleta de contribuições era feita não apenas na terra de Israel, mas igualmente na diáspora. Isso é do vídeo passado e diz respeito daquele shekel, que depois continua sendo mandado, mesmo que estavam na diáspora, para continuar a sustentar o templo, né? E o que aconteceu? Bom, depois da destruição do templo, vejam bem, depois da destruição do templo, as autoridades romanas forçaram todos os judeus em sua área de jurisdição a continuarem a pagar essa soma como taxa ao tesouro de Roma, após o segundo templo. Então, após o ano 70, começou toda essa loucura, né? Agora virou imposto. Agora, já que vocês pagavam para o seu próprio templo, agora vocês vão pagar para nós. Entende? Então, e já havia uma corrupção ali antes disso, que é essa que nós estamos dizendo aqui. Já havia. Então, esses sacerdotes assalariados não são aqueles. Não estamos falando de Aharon. Vamos entender isso. Que pena. Havia certa hierarquia entre os próprios sacerdotes. Os chefes da vigília, que supervisionavam toda a vigília. Os Roshé Betav, cada um responsável por um sexto da vigília, cumprindo seus deveres em certo dia da semana. Os anciãos, que também serviam nas cortes especiais de sacerdotes. E os sacerdotes mais jovens, que faziam seu aprendizado e que, juntamente com os levitas, formavam a guarda de honra permanente do templo. Quero que fique claro que aqui não significa que o sumo sacerdote, que os sacerdotes não eram aquele povo que começou. Aqui significa que começou a haver uma mistura, uma corrupção, não aqui, né, no Talmud. O Talmud está explicando, está organizando isso, está nos contando como era essa parte. Então, aqui começou a se misturar. Esse foi o vídeo 2 do capítulo 23, o capítulo 23, né? Sobre sacrifícios e outras tarefas no templo, também no pátio do templo, em todo o redor do templo.
sobre conteúdo e estrutura e conteúdo do Talmud Essencial. No próximo vídeo nós vamos falar de leis dietéticas e eu tenho certeza que nós vamos ter bastante coisa que eu vou poder trazer para os nossos dias de hoje, que é isso que eu mais gosto de fazer, acredito que vocês também. E o Talmud concreto e compacto aqui resumido nos limita a isso, né? Nos limita. Mas quando ele fala de leis dietéticas, nós podemos viajar aqui sem poder mais e ainda por cima prevenir a nossa saúde, porque nós podemos ter uma vida comendo comida kosher, uma vida kasher, em todos os sentidos. Então, obrigado por vocês assistirem, curtam, comentem, compartilhem, ativem o sininho para não perder as notificações, se inscrevam se não forem inscritos ainda, que espero que sejam, convidem os seus amigos, familiares, quem vocês gostariam que conhecessem sobre esses assuntos. E nós que somos Bnei Noach, somos obrigados a conhecer esse assunto, somos obrigados a conhecer, uma obrigação empírica. Empírica, implícita e também teórica. Vamos ler então hoje o Salmo 15. Tenham um ótimo dia a todos vocês. Um salmo de David. Ó Eterno, quem habitará em teu tabernáculo? E quem ascenderá a teu sagrado monte? Aquele cujo caminho de retidão, que prima pela justiça, cujo coração se rende à verdade, que não tem calúnia em sua língua, que jamais praticou o mal contra seu companheiro, nem causou vergonha a seu próximo. O malévolo lhe é repulsivo, mas aos tementes a Deus concede honra. Não anula um juramento mesmo quando lhe é danoso. Nunca emprestou seu dinheiro a juros, nem aceitou suborno contra o inocente. Quem desta forma se comporta, jamais sucumbirá. Vamos todos nós habitar a casa do Eterno, o seu tabernáculo. Amém. Tchau, pessoal.